e reina pelos séculos dos séculos. Glória ao Eterno. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá nos mapas. Você abrisse lá nos mapas aonde fala região central da Palestina. Nós sabemos que a Bíblia toda, ela traz uma revelação às nossas vidas. E eu creio que esse mapa que nós vamos estar falando sobre ele, trará mais uma revelação ao seu povo e à sua igreja. O que está nesse mapa, aí tem uma parte onde tem escrito uma cidadezinha, a cidadezinha chamada Dor. Então vocês poderão olhar aí na beira, é beira-mar, viu, irmão? Essa cidade chamada Dor. E nós vamos, olhando essa região da Palestina, nós sabemos que hoje é um lugar onde há bombardeios, onde há guerras, porque justamente essa parte central é que eles querem tomar, porque ela tem uma abertura para o mar. E aí tem uma cidade, essa cidade chamada Dor. E eu falei, mas quem será que mora nessa cidade? Então nós vamos descobrir quais as pessoas que moravam nesta cidade, a cidade chamada Dor. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas. Capítulo de número 4, versículo de número 9. 1 Crônicas 4, versículo de número 9. E diz assim a palavra de Deus: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não lhe sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas 2, versículo de número 55. Diz assim: a família dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. São estes os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Então, irmãos, quem morava em Dor era esse homem chamado Jabes, que o nome dele significa dor. E esse povo queneu que foram morar na cidade de Jabes. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus e descobre o nome dessas pessoas, eu falei, vou fazer uma pesquisa para saber quem é que morava nessa cidade chamada Dor. Porque é muito difícil, irmão, você morar num lugar onde é dor, onde é aflição, onde é luta, onde é prova. E esse Jabes tinha em si esse nome, o nome da dor. Ele não foi conhecido por atos heróicos, por guerras gloriosas que Jabes tenha feito. Ele ficou marcado, a história dele na Bíblia foi por causa da oração. Então esse homem, ele começa o seu ministério clamando ao Deus dos céus. E quando nós clamamos ao Deus dos céus, Ele nos responde, porque é um diálogo entre nós e o nosso Deus. E Deus então responde Jabes
o que ele pediu? Alargue as fronteiras, de maneira que nós vamos de Gênesis a Apocalipse e até os mapas, a história de Jabes se encontra. Então ele pegou todo esse caminho da palavra de Deus. E Jabes, ele tinha esse grupo de pessoas que estavam trabalhando com ele, e eram os escribas. Nós vamos encontrar na tribo de Judá, havia pessoas que eles eram artífices, eles trabalhavam na olaria, eles trabalhavam com linho, mas esse grupo que estava na cidade de Jabes, era um povo, na cidade da dor, esse povo era um povo que eram os escribas. Nós sabemos que Moisés escreveu a Torá, que Moisés escreveu, e depois de Moisés vieram os profetas e começaram a escrever a palavra. E esse grupo que morava na cidade de Jabes, eles começaram a pegar a palavra e começaram a reescrever a palavra. E hoje nós temos essa Bíblia que está nas suas mãos, foi por causa desses homens que se propuseram a divulgar a palavra de Deus, e ela chegou até nós. Nós ficamos maravilhados ontem com a mensagem tremenda, Caminho, Verdade e Vida, que ficou gravada no meu coração, e eu creio que ficou gravada no coração dos irmãos. Então, irmãos, esse povo, eles eram os queneus. E aonde estão os queneus na Bíblia? Nós começamos então a fazer uma pesquisa e nós descobrimos que eles estão lá no início, aonde Deus chama Abrão. Deus chama Abrão e faz com ele uma aliança. Nessa aliança que Deus faz com Abrão, ele dorme e Deus passa num fogareiro entre os animais que estavam separados, e Deus fala com ele: eu vou dar um povo para você. E dentre os povos que Deus deu para ele, estavam os queneus. E esses queneus veio dessa aliança que Deus fez com Abrão. E o Senhor deu a Abrão a posse da terra, e era para expandir, para avançar, para pregar a palavra, levar esse testemunho a todas as gentes do Deus de aliança, um Deus que quer fazer aliança com o seu povo. Aleluia. Então, irmãos, a primeira parte dessa mensagem que eu pude captar para mim foi a oração. Sem oração nós não vamos a lugar algum. Aonde nós chegamos, nós devemos estar orando. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu ia para Niterói, eu orava, porque tinha um principado de Niterói. Quando eu saía de Niterói e ia para o Rio de Janeiro, eu orava porque tinha um principado do Rio de Janeiro. Então, irmãos, aonde nós chegamos, nós temos que tomar a cidade. E para tomar a cidade é nos ares que nós tomamos. Então a igreja precisa ser uma igreja que seja uma igreja de batalha, e comece a orar e dizer: principados, potestades, ossos de maldade, vocês estão proibidos de descer desse lugar, irmãos. E quando nós assim oramos, Deus proíbe esses demônios de agir. Seja que tipo de demônio atua, se é droga, se é prostituição, o que for, roubo, o Senhor começa a trabalhar e prender esses principados, e eles ficam sem ação, e as pessoas ficam libertas para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, Jabes começou orando, porque sabia que ali estava o segredo para uma vitória poderosa, onde precisava alargar as fronteiras. Quando a gente vai para um lado para outro, a gente que nós somos missionários, nós temos que estar orando, porque quando a gente vai para um país, nós paramos e nós oramos. Quando entramos no Paraguai, quando chegamos ali, o meu marido falou: vou comprar uma roupa. Eu falei: eu não quero. Vou comprar um, eu não quero. Eu queria que comprasse presente para as crianças, eu queria comprar coisa para mim. E nós dois começamos a discutir. Aí eu falei: peraí, um principado de contenda, repreendi em nome de Jesus, porque se nós temos que entrar, ali tem um principado que está atuando e começa a ingerir na vida da gente. Então abramos os nossos olhos espirituais e começamos a guerra, porque essa guerra ela é travada nos céus.
Aleluia. Então, irmãos, esse povo de queneu, eles agora são propriedade, estão juntos com o povo de Israel. E esse povo de Israel começam a sair depois de ser aprisionado ali no Egito, eles saem com mão forte através de Moisés, que retira esse povo de lá. E quando Moisés chega no deserto, ele começa a liderar o povo, e ele começa a cansar, e ele começa a fadigar. Era muita gente que ele tinha que orientar, eram muitos casos que ele tinha que julgar. Então, de repente, lá vem Jetro com a sua família. E quando Jetro chega, ele traz o cunhado de Moisés. O cunhado de Moisés era uma pessoa do povo queneu, e ele era Hobabe. Ele era tão apegado a Jetro que às vezes você lê, parece que ele é filho de Jetro. Mas Jetro não tinha filhos, ele tinha filhas. E aí ele vem e junto com Moisés ali, Jetro fala: olha, você está fazendo errado, você tem que colocar líderes, você não vai fazer sozinho, você tem que colocar pessoas para te ajudar, pessoas que você está treinando, líderes que você está treinando, porque o caminho é longo, a batalha é árdua, levanta guerreiros, levanta pessoas, líderes para estar te ajudando. E assim Jetro orientou a Moisés, e Hobabe ali foi chamado por Moisés, porque ele era um homem. O povo queneu era um povo acostumado ao deserto. O povo queneu era um povo que sabia encontrar água aonde não tinha água. E ali Moisés chama Hobabe e fala com ele: venha conosco, seja nosso guia. E ele estava na cidade das palmeiras, e eles começaram a caminhar junto com o povo de Israel. À medida que o povo queneu caminhava ao lado do povo de Israel, eles começavam a ver os milagres tremendos que Deus operava, que vinha as codornizes, que vinha a rocha que trazia água, e que Deus mandava comida, e que Deus botava a nuvem, e que Deus botava a tocha para alumiar a noite. Então eles começavam a ver aquelas maravilhas, e eles ficavam maravilhados ao ver o que Deus estava fazendo, porque o Deus de Israel estava se revelando à nação. Aleluia, de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o povo queneu ali do lado, e de repente aquele povo de Israel, o povo da promessa, eles fazem um bezerro para adorar. Imagina a dor no coração do povo queneu, e apavorados. Meu Deus, aonde que esse povo está com a cabeça de servir a outro Deus que não esse Deus que traz tantos benefícios para este povo? Então, meus queridos, esse pessoal, eles agora estão ali para guiar o povo, e eles ficam apavorados ao saber de tudo isso. E na história eles vão se fortalecendo tanto que eles começam a fazer parte do reinado. Quando Saul se levanta para ser rei, eles estão ali já no meio da comunidade. E quando Saul ele vai para a guerra, Deus fala com Saul: os queneus não guerrearão. E os queneus então ficam sem ir para a guerra. Deus começou a tratar o povo queneu diferente. E o povo de Israel, que tinha entrado na idolatria, na prostituição, que tinha esquecido de Deus, começou a sofrer os açoites que o Senhor tinha para discipliná-los. Então, meus queridos, de repente aparecem os filhos dos reis que vão chegando, e chega Acabe. E Acabe com Jezabel começa a levantar idolatria mais
forte, fervorosa no meio de Israel. E quando esse povo que se levanta como idólatras, eles estão ali, Deus levanta, Deus usa Elias, e Elias vai e ora, e vem ali fogo do céu, e queima os adoradores que ali estavam, e Jezabel fica furiosa, porque eram os sacerdotes que serviam Jezabel. Ela fica muito irritada. Então, meus queridos, de repente, Elias parte, e quem se levanta? Quem se levanta? Nesse momento, Deus manda chamar um homem que estava como capitão. O rei Jorão tinha estado enfermo, tinha uma guerra com a Síria, estava doente, e ali o chefe da guarda, o comandante da guarda, ele iria assumir. E quando ele estava assumindo, Eliseu fala para o seu moço: mensageiro, venha rápido, vista, corra e unja Jeú, rei sobre Israel. E diz que aquele moço, ele pega seu alforje e ele corre e vai ao campo. E quando ele chega, ele fala: eu trago uma mensagem de Eliseu. E o Jeú fala: que mensagem é esta? Ele fala: vem aqui nos aposentos e leva ele para lá e fala assim: assim diz Deus, você foi escolhido para exterminar os adoradores de Baal e toda a casa de Acabe. Então, meus queridos, naquela hora, eles saem da tenda e os soldados todos ali, o que aconteceu? Ele fica meio assim sem jeito de falar que ele era escolhido para uma missão gloriosa, mas ele para e ele fala: eu fui ungido. E assim Jeú, capitão da guarda, se torna rei de Israel, e ele começa a entrar com ousadia para cumprir o convite que tinha recebido do Altíssimo. Ele então vai e ele chega. Quando ele vem com seus cavalos, o rei Jorão, ele olha e fala assim: está vendo? Mãe, está vendo? Quem será? Vai lá, mensageiro, vai saber. Quando chega, ele fala: passa para trás. E continua, porque ele tinha uma missão maior. Não podia estar ouvindo conversinha de um lado e de outro, não. Daqui a pouco o rei fala: manda outro. E manda outra pessoa. E ele fala: passa para trás. Ele continua em marcha. E o Jorão, meio doentinho, levanta e fala: eu vou lá ver o que ele quer. Quando chega, ele é um dos filhos de Acabe, e ele é morto e jogado no lugar aonde o rei Acabe tinha tomado a vinha de Nabote. Ele é jogado lá, o filho de Acabe. Mas, como Acabe estava reinando sobre todo Israel, tinha outro rei que também era filho de Acabe, que estava reinando, um reinava em Israel, outro reinava em Judá. E ele foi e também exterminou os dois filhos que eram reis sobre Israel. Isso fala de ousadia. Quando Deus chama a pessoa para ser missionário, para pregar a palavra de Deus, ele tem que ser ousado para obedecer. Não pode recuar, porque quando você recua, Deus não se agrada. Então nós temos que ir para pregar a palavra do Senhor. Lá em Belo Horizonte, nós fomos convocados para trabalhar na colônia Santa Isabel. Ninguém queria ir para aquela colônia. Então, uma pessoa falou assim: olha, tem um homem meio doido, que é o pastor Israel, ele vai, vamos lá ver se ele vai. Israel, você quer ir na colônia? Israel falou: vou. Aí as pessoas falaram: nossa, se você for lá o povo tudo é leproso, é uma colônia de leprosos, mas tem uma congregação da Assembleia de Deus lá. E o Israel falou: pois eu vou lá. Eram duas congregações, uma
nós vamos lá e nós íamos para pregar a palavra do Senhor. E tinha vezes que o Misael tinha que chegar para dar a ceia à pessoa que não tinha mais o nariz, só um buraco, e ele tinha que colocar ali na boca daquela pessoa a ceia e colocar o pão e dar àquelas pessoas. Muitos missionários chegavam lá e se assustavam e ficavam com medo, e chegavam nas casas, eles falavam: pastor Misael, venha comer conosco. As pessoas com as mãos todas feridas, com a mão esquisita, endurecidas, fazia lá um pão e dava, e o Misael comia e glorificava o nome do Senhor. Teve um dia que o Misael chegou numa igreja lá, na igreja, e o homem falou assim: o Misael falou: nossa, eu esqueci o paletó. Aí o homem falou: não se preocupe, pastor, eu tenho um paletó aqui. Aí o Misael olhou para mim, aí eu coloquei a mão sobre ele, aleluia, e eu falei com ele: se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, vista a roupa. E ele vestiu, e nenhum dos nossos filhos ficou leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Para fazer missão tem que estar em oração. Para fazer missão tem que ter ousadia. E então Jeú, ele foi e conseguiu matar esses dois reis. E de repente ele descobriu que havia 70 filhos de Acabe. Ele destruiu 70 filhos de Acabe. E de repente ele descobriu que em todo Israel e Judá havia adoradores de Baal. E ele falou: quem será comigo? E ele procurava alguém para estar com ele. E de repente Jeú encontra Jonadab, filho de Recabe. E quando ele encontra ele, fala: você é comigo? Ele diz: sim, eu sou contigo. Eles primeiro vão lá aonde está Jezabel. Quando chega, Jezabel fala: olha, está chegando aí o Jeú. E ela se pintou e se ajeitou, porque nenhum homem resistia à sedução de Jezabel. E Jezabel se ajeitou e se levantou e se posicionou e vestiu uma roupa bonita e pintou os olhos e se maquiou e ficou esperando. Lá vem Jeú. E quando Jeú chegou, ele olhou para cima. Ele olhou e ela perguntou: é de paz? E ele fala sobre as constituições que eles tinham. E de repente ele pergunta assim: quem é comigo? Lá na janela onde ela estava, estavam vários homens que eram eunucos e que serviam a rainha. E de repente Jeú fala: quem é comigo? Joga ela daí de cima para baixo. E eles não demoraram em obedecer. Pegaram Jezabel e jogaram ela lá embaixo, morrendo assim a rainha. Mas havia a idolatria lastrada e havia mais e mais sacerdotes em todo Israel. Então Jeú chama Jonadab e fala assim: olha, nós vamos fazer uma grande festa. Junta todo o povo de Israel, dos adoradores de Baal, traga-nos para uma grande festa. Eles vieram todos imponentes, com as suas roupas sacerdotais, e entraram dentro do palácio, daquele salão maravilhoso aonde ali estava. E Jonadab e Jeú, eles tinham 80 homens que estavam junto com eles. E de repente, na hora que eles estavam lá pensando nos banquetes, nos rituais, nas homenagens que eles recebiam, eles receberam foi a morte. E ali, aquilo que Elias tinha começado, Jeú acabou determinando através, junto com Jonadab, exterminaram os adoradores de Baal. E aí, meus irmãos, nós olhamos para isso e nós falamos assim: mas olha, não era queneu, agora virou Jonadab, filho de Recabe. Irmãos, nessa história nós vamos encontrar Jacó, que foi chamado por Deus. E quando Jacó tem a visão dos céus, Deus muda depois de muita luta. Deus muda o nome de Jacó para Israel.
depois de muito tempo, que eram queneus, o nome deles foi mudado para Recabios, Recabitas. E no meio desses queneus, não eram só os homens que lutavam, não eram só os homens que eram guerreiros, não eram só os filhos dos homens que eram guerreiros, também havia mulheres que estavam dispostas a pegar em armas para obedecer à voz do Senhor. E uma das mulheres é Jael. Quando aquela mulher estava lá no campo e o rei vinha para matar o povo, exterminar o povo de Israel, Jael recebe o comandante na sua tenda e ela olha para ele e fala: puxa, é o inimigo de Israel. E ela pega leite e serve a ele. E ele fala: eu estou em paz, eu estou em casa, vou dormir. Mas ele não sabia que as mulheres da tribo queneu eram elas que faziam as tendas, elas eram que colocavam a casa em ordem, eram elas que levantavam a casa. Aleluia! E aquela mulher pegou uma estaca e furou a cabeça do comandante do exército inimigo, trazendo assim a vitória para Israel. Deus tem homens e mulheres que Ele está convocando para o seu exército. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor está chamando a sua igreja, chamando o seu povo, para que eles possam se posicionar como guerreiros determinados a obedecer a voz do Altíssimo. Então, para ser um missionário, precisa orar, precisa ter ousadia e precisa ser determinado. Aleluia. Então, meus queridos, estes homens que foram essa família de queneus, eles durante todo o seu tempo servindo ao Senhor. E chegou lá em Jeremias, quando chega depois da morte desses adoradores de Baal, eles chega lá e vai fazer uma festa. É convidado então por Jeú a tomar vinho. Então, quando chegam lá, eles dizem assim: olha, nós não tomaremos vinho, porque o nosso pai nos proibiu. Eles falaram para a gente não beber. Então, Deus ficou tão maravilhado de ver a obediência, a determinação desses homens, que Deus falou com Jeremias: profetiza agora. E Jeremias 35, versículo de número 19, diz assim: por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Nunca vai faltar um homem que esteja fora da presença do Senhor, desse povo queneu. Eu não sei, irmãos, se esse povo é o do Quênia. Eu não sei, porque existe Israel e existe o Quênia, onde é a África, onde todo mundo fala que é um povo amaldiçoado. Mas se eu for ler nessa palavra, e esse povo é desse lugar, o Senhor tem uma promessa, dizendo: nunca faltará um desses que esteja na minha presença. Aleluia. É uma promessa que Deus estava fazendo, porque lá onde Abraão estava, quando Deus estava fazendo um pacto com ele, o Senhor disse: sai para fora. E ele sai da sua tenda, e o Senhor fala assim: olha as estrelas dos céus, você pode contar. Assim será a multidão de povo que eu vou te dar. Aleluia. Irmãos, quando Deus nos chama,
Ele tem uma proposta muito maior para nós, como seus servos, como missionários, para fazer a sua vontade. Abraão estava ali na comodidade da sua tenda, e Deus disse: sai para fora. Lázaro estava lá no túmulo, morto, e o Senhor disse: sai para fora. E então, quando nós estamos muito acomodados, aleluia, Deus brada do céu diz: saiam! Saia, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Eu estou regimentando um povo. Eu quero um povo que aceita desafios. Eu quero um povo que não recua. Eu quero um povo que avance, porque eu estarei com eles. Eu pelejarei com eles. Aleluia. E o nome do nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. E Ele tem chamado a sua igreja. Nós, quando chegamos aqui, olhamos a placa ali. Foi em 1912, 2012, que essa igreja foi construída. Essa igreja foi inaugurada. E eu falei: puxa vida, vamos ter uma festa gloriosa, uma festança muito grande. Nós tivemos ali aquela campanha ali fora. E eu falei: gente, não sei quantos anos de 2012 para cá. Quantos anos? Parece que é 10 anos. E que nós aqui estamos. E Deus continua desafiando a sua igreja. E a ordem que Deus dá é: tome uma atitude. Tome uma atitude de ousadia. E avance. Porque quando você pegar a espada, não será você sozinho. Porque o anjo do Senhor vai segurar junto com você. Quando você sair na rua, o Senhor vai colocar no seu capacete o seu escudo, a espada, os calçados, os pés com a preparação do Evangelho da Paz, e você irá. E quando você sai, todos os dons se manifestam. Ah, mas eu queria tanto falar de profecia. Ah, eu queria tanto ter visões. Ah, eu queria tanto ter palavra de ciência. Meu querido, quando você sai, todos estes dons se manifestam. E quando alguém se opõe, Deus se levanta e Deus os deterá.